Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Glória a Deus, uns dias ausentes porque cuidando da saúde e ao mesmo tempo ajudando a minha mãe aqui nos cultos. Mas eu quero trazer uma palavra para você, onde você possa dizer assim: eu já ouvi esse texto muitas vezes. Eu não quero nem ouvir falar deste homem que sofreu tanto. Mas acontece que na nossa vida ninguém é isento de sofrimentos. E depois eu quero dizer que quem está na presença do Senhor nosso Deus, há um momento em sua vida que vai contar, como diz, o favor do Senhor, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o renovo do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui eu quero falar acerca de Jó. Todos sabem, ou ao menos já ouviram falar, alguma vez na vida, sobre este homem. Jó, um homem que era considerado aos olhos de Deus íntegro, fiel, temente, mas sofreu muito. E por que ele sofreu? Ele sofreu porque Deus permitiu. Satanás foi 2 vezes diante de Deus para pedir a permissão ao Senhor para que ele fosse o quê? Para que ele fosse afligido de todas as maneiras possíveis. Mas quem observar o texto vai ver nunca um atrevimento de Satanás ele dizer assim: eu vou fazer isso com Jó, eu vou fazer aquilo, permita que eu faça isso com ele. Não. É interessante que na conversa que Satanás teve com Deus, que o Senhor perguntou de onde vens, embora o Senhor sabia de onde, ele disse de perambular pela terra e passear por ela, ou seja, deixou o principado dos céus, o santo monte de Deus, era perfeito em seus caminhos até que corrompeu-se, é o que diz a palavra de Deus. Então o que acontece? Acontece que Jó, ele foi, vamos dizer, um ponto de um ser humano tocado por Satanás. E Satanás dizia assim, quando o Senhor disse: tu viste que na terra eu tenho um servo chamado Jó, que não há ninguém como ele, irrepreensível, íntegro, que venha a, como diz, a ser como ele teme a Deus, ele evita o mal. Aí Satanás disse: acha mesmo que ele te teme debalde? Ou seja, em outras palavras, acha mesmo que ele te teme por um acaso assim de graça? Não. É porque tu o abençoaste de bens. Tu destes a ele uma boa reputação. Então toca a tua mão, Satanás disse, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, interessante que Satanás disse: eu vou tocar na vida dele para que ele venha blasfemar na tua face. Não. Ele disse assim: agora toca-lhe nele para ver se ele não vai blasfemar na sua face. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que até mesmo o inimigo, que é o mais temido de todas as criaturas, mas ele só age quando Deus permite. Se Deus der um freio e disser basta, ele obedece, todo o inferno também obedece.
Então uma coisa eu lhe falo a vocês que se sentem, como diz, como se fosse como um Jó da vida. Às vezes está enfermo, às vezes nada dá certo, às vezes não se abre portas, às vezes vem notícias tristes, angustiantes, que deixa você aflito, deixa você assim aflita, desesperado, desesperada. Mas eu quero dizer a você que ainda assim mantenha a sua fé. E se não está na presença de Deus, é o melhor tempo de se estar. Por quê? Porque é justamente na provação que o Senhor fica observando o que o ser humano vai fazer da vida. Se ele vai buscar a Deus, se ele vai buscar outros recursos, ou se ele vai querer se atirar do penhasco. E uma coisa eu digo a você, pelo amor de Deus, se você está tentando se jogar do penhasco, porque acha que a sua vida não tem jeito, em nome do Senhor Jesus, pare. Busque a Deus de uma forma qual você nunca buscou. Peça perdão dos seus pecados, das suas falhas, e aguarde a providência de Deus. Porque ninguém, como diz, é para tirar a sua vida, ninguém, como diz, merece morrer de graça. Então Satanás, ele queria acabar com Jó, ele queria, na verdade, exterminar ele da face da terra. Mas aí é interessante que ele diz a Deus, toca a tua mão para tu ver se ele não vai blasfemar na tua cara, na tua face. É o que está no capítulo 1, o versículo 9 até o 11. Aí o Senhor diz, está bem, tudo que ele possui está em tuas mãos. Agora não toca na alma dele. Louvado seja Deus, ou seja, o Senhor permitiu que acontecesse tudo aquilo na vida de Jó, sim. Mas por quê? Para qual objetivo? Para muitas coisas. E eu vou falar algumas delas porque eu não tenho a mentalidade do próprio Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos são bem menores do que o dele. Ele é infinito e nós somos finitos. Mas eu posso falar algumas coisas que assim me revelou o Espírito Santo. Então, Satanás não satisfeito, no capítulo 2, o Senhor disse, você viu que mesmo que ele continuou fiel, íntegro, temente, apesar de tu ter instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo, ele continua me adorando? Aí Satanás disse, pele por pele. Ou seja, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende, pois, a tua mão, ele fala de novo, e diz, e toca na carne e nos ossos, e tu verás que ele vai amaldiçoar-te. E como diz, a criatura pode falar coisas terríveis. Sim, tem uma certa, vamos dizer, tarefa, como diz, que ele incumbiu a si mesmo, que é matar, roubar e destruir. Mas só faz isso com a permissão de Deus. Só faz isso se o ser humano escarnece do Senhor. Só faz isso com aqueles que se voltam contra Deus. Então a gente vê que Satanás, ele não tem autonomia para dizer, vou fazer isso, porque o Criador freia. Mas o Criador permitiu na vida de Jó. E por quê? Vou dizer mais adiante. Então Jó passa muitos sofrimentos, angústias, dores, pesares, tristezas, tribulações. Aberou o orgulho, sim, porque ele disse, se Deus falasse comigo e se apresentasse a mim e permitisse que eu justificasse as minhas razões, eu traria para ele um livro e questionaria o porquê ele permitiu tudo isso. Quer dizer, quase que ele aberou o orgulho, mas enfim, ele era humano. E ser humano, como diz, não é melhor do que outro ser humano. A diferença são as nossas escolhas.
Se eu fizer e escolher o melhor, eu terei o melhor para a minha vida, principalmente na presença de Deus. Agora, se eu quero o melhor no sentido de ter vantagens para a minha vida, no sentido de eu crescer e nada de Deus, ou no sentido de andar de acordo com os desejos deliberados do meu coração, então quem vai, como diz, arcar com as consequências sou eu. Então o ser humano, a Bíblia diz, tudo que o ser humano plantar, ele colherá. Agora o justo viverá pela fé. Por quê? Porque para transpor certos obstáculos terríveis, tem que estar na presença de Deus, se quiser subsistir. Então aqui Jó passou por muitas tribulações. Os amigos dele, como diz, só respeitaram a dor do seu leito, ou seja, a dor da sua alma, que ele perdeu filhos, ele perdeu riqueza, ele perdeu reputação, ele perdeu, vamos dizer, família, ele perdeu tudo, e além do mais, como diz, a mulher ficou ali do lado dele e disse, pra que tu conserva essa tua integridade? Tu se visse tanto a esse Deus, olha agora o que é que nós recebemos em troca? Amaldiçoa ele morre de uma vez. E Jó disse, mulher, tu fala com uma louca mesmo, com uma doida. Porque Deus nos deu bem e não poderia nos dar o mal, não? Você acha isso razoável? Ou seja, ele quis dizer, você acha que tem alguma razão para você reclamar do próprio Deus, do próprio Criador, porque veio sobre nós a calamidade, o problema, a dificuldade, e acha que tem essa autonomia de blasfemar contra o Deus vivo, em outras palavras, e ali Jó não pecou com suas palavras. Passa muitos processos, os amigos dele viram como algozes, mas a Bíblia chama de amigos. Cada um que dissesse uma coisa, cada um que falasse, cada um que apontasse, cada um que como diz, cometesse pecado falando, cada um que dissesse alguma coisa, porque na nossa vida é assim. Às vezes as pessoas passam por situações e lá vem um ser humano com a sua boca grande, com a sua mentalidade que não tem nada a ver com aquilo que o outro está passando. E às vezes por não cometer aquilo que o outro fez, ou por não ter a vida do outro, seja por inveja ou seja para derrubar, aí começa a falar, começa a apontar, começa a, como diz, a falar coisas terríveis. E eu digo que uma pessoa assim, ela esquece da própria vida. Daqui a pouco morre, não vê o bem de Deus, não vê nada, porque simplesmente ocupa-se nas coisas que não deveria se ocupar. Estamos num tempo onde cada um deve olhar para a sua própria vida. Cada um deve buscar a Deus a sua comunhão com o Senhor. Se vê um caído, se tiver uma palavra de ânimo, uma oração, alguma coisa, ajuda a levantar. Aí alguém diz assim, não, mas a Bíblia diz que por alguns não se deve nem orar. Aí é quando estão na mão de Deus, blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas mesmo assim, não se deve nem vamos dizer assim, apresentar como exemplo, porque o Senhor vê as intenções do coração, e se a gente não fala com temor a Deus e com humildade, pode ter certeza de que, como diz, somos propensos a errar muito mais. E o Senhor uma hora fala com Jó. Depois dos amigos terem aborrecido ele até como diz, até o limite, o Senhor fala com ele. Quando vocês veem a partir do capítulo 34, 38, o Senhor fala com Jó no meio de um redemoinho. Mas não poderia o Senhor Deus falar com Jó através de sonho? Poderia. Mas poderia o Senhor Deus usar alguém para falar com ele? Mandar, como dizer, alguém de fora, como mandou com Abraão, que foi Melquisedeque? Sim, poderia. O Senhor não poderia mandar um anjo para falar com Jó, como fez com Ló, que viu ali os anjos do Senhor que iam destruir a cidade, e ele teve um certo discernimento que aqueles ali não eram como diz da terra, e ali se prostrou por terra e pleiteou para que entrasse em sua casa.
Deus não poderia usar um profeta, alguém, para falar com Jó? Sim. Não poderia falar com ele no momento em que ele estivesse assim desolado, chorando, sozinho? Sim. Mas é interessante dizer que o Senhor falou com ele no meio de um redemoinho. E por que Deus fez isso? E pela minha pequenez de entendimento, eu digo que para mostrar a Jó e para deixar registrado a nós que o Senhor fala aonde, como e do jeito que Ele quer falar. Ele abençoa também a pessoa aonde ela estiver, do jeito que ela for, como diz, aonde ela como diz, estiver na terra, se estiver agradando a Deus e se o Senhor quer abençoar, Ele abençoa quem Ele quiser também. Então o Senhor resolveu falar com ele no meio de um redemoinho. Ou seja, trazendo para nós, redemoinho seria o quê? Seria uma vida assim embaraçada. Seria o quê? Quando tudo está fora do lugar, quando a pessoa está em tempo de se atirar do penhasco, é bem assim. Aí nesse momento o Senhor falou com Jó. Louvado seja Deus, no meio de uma grande tempestade e o redemoinho. Capítulo 38, versículo 1. E é como se o Senhor dissesse: Jó, eu me agrado de você, mas você precisa conhecer mais acerca de mim. Jó, você por acaso sabe me responder? Quem é que fala com os trovões? Quem é que domina os trovões? Quem é que domina as feras da terra, o Leviatã? Quem é que, como diz, criou cada coisa que se existe? Você sabe, Jó, sobre essas coisas? E muitas coisas o Senhor falou com ele. E ali, quando foi no tempo do Senhor nosso Deus, que a Bíblia não fala quanto tempo foi, e pode algum teólogo presumir quanto tempo foi, mas que é presunções, porque não está na Bíblia quanto tempo Jó sofreu. Mas o que diz a Bíblia? Que o final dele não foi isso. Não foi uma vida de provações injustamente para sempre e amém. Não, não foi assim não. Ele sobreviveu. E não só sobreviveu, mas foi ricamente abençoado por Deus. E lá no capítulo 42, Jó ele diz assim no versículo 2. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aí ele diz: tu perguntaste a mim, Senhor, quem é que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas maravilhosíssimas demais para mim que não entendia e não sabia. E ele disse: agora, Senhor, tu vais me ensinar a falar comigo. E eu, como diz, vou escutar. Glória a Deus. E se eu fizer perguntas, o Senhor me ajudará, me responderá. Glória a Deus, porque os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Pois por isso mesmo menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e da cinza. Ou seja, aí nesse capítulo 42, e para resumir a vida de Jó, eu quero dizer que o Senhor deu a ele, vamos dizer, 10 bênçãos. A primeira foi que o Senhor, mesmo no momento mais crucial de sua vida, o Senhor preservou a vida desse homem. Satanás pode tocar em tudo, menos na alma dele. Menos em fazê-lo parar de respirar. Aí alguém diz: e isso é tudo? Eu digo: não. E além de não ser tudo, ao mesmo tempo para nós é tudo. Porque eu quero dizer que basta o ser humano estar vivo para que Deus venha operar um milagre. Basta o ser humano estar vivo para o Senhor fazer o que bem lhe apraz e quiser. Basta o ser humano estar vivo e se tu crer, tu verás a glória de Deus. Então o Senhor preservou a vida de Jó.
E nós hoje? Nós hoje temos a promessa. No Salmo 91 fala um versículo que condiz justamente com o que Jó fez e que o Senhor confirma para nós e diz assim. O Senhor fala, versículo 14, pois este que exalta ao Senhor, que era esse salmista que adorava ao Senhor, que dizia que o Senhor era seu tudo. Aí o Senhor responde, versículo 14, de Salmo 91, pois ele me ama tanto, tão encarecidamente me amou, que eu o resgatarei, eu protegerei, eu o colocarei no lugar alto, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que versículo forte. O Senhor está prometendo aqui, ele não é filho de homem para mentir nem para se arrepender. Ele está dizendo, pois este ou esta, com tanto zelo se apegou a mim, que eu vou protegê-lo, vou protegê-la, vou abençoá-lo, vou abençoá-la. E quando clamar a mim, eu darei resposta. Estarei sempre com ele e com ela. Dar-lhe-ei, aleluia, longos dias de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Então a primeira bênção que Jó recebeu foi a preservação da sua vida, mesmo diante de tanto bombardeio de Satanás. Então se você se acha assim, diz eu não tenho nada, só tenho a vida, pois muito bem, volta-te a tua vida para Deus para tu ver uma coisa. Como Deus é poderoso para mudar a sua história. A segunda bênção que o Senhor Deus deu para Jó foi a oportunidade de, depois dele passar tudo aquilo, a fé dele se aprofundasse e ele passasse a ter mais comunhão e intimidade com Deus, o qual ele servia. Porque tem gente que está na casa do Senhor, tem gente que serve a Deus, mas não tem tanta profundidade em saber, ao menos a mais um pouco, do que Deus é. Não conhece o amor de Deus, não vive em novidade de vida, não vê os milagres do Senhor, às vezes não tem dons, assim, não dá lugar a Deus para que o Senhor use. Às vezes só vive na aflição, no desespero, na angústia, portas se fecham e, como diz, não entende que é Deus chamando. Aí vai e toma decisões precipitadas e errôneas. Então eu quero dizer que é muito gratificante quando nós crescemos na fé. O apóstolo Pedro dizia uma coisa: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, se você quer ser abençoado, abençoada, se você quer, vamos dizer, entender a verdade, que o Senhor Deus é a própria verdade, se você quer essas coisas, então você precisa, como diz, procurar se aprofundar em gastar tempo investindo na sua comunhão com Deus. Jó passava por angústias aqui, mas a gente vê em todo tempo ele apegado a Deus. Nós vemos ele dizer, porque o meu Redentor vive, e por isso, como diz, ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele fala assim, como diz, que sabe que o Senhor tem poder para todas as coisas. Então, enfim, na provação infernal que ele estava falando, posso dizer assim, infernal
Porque quem proporcionou tudo foi Satanás, mas com a permissão de Deus, é claro. Então não era um inferno, mas uma situação, um momento de vida infernal. Então podemos deduzir o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem chorou, o quanto esse homem ficou angustiado, ou quem sabe até assim com agonia na sua mente, de ver que tinha 10 filhos, os filhos morreram, de ver que era um homem rico e de repente ficar sem nada, de ver que a mulher que poderia dar algum conselho bom, deu um conselho logo para ele amaldiçoar a Deus e morrer, de ver que os amigos, nenhum deles acreditava na inocência dele, nem orava por ele, e nem apoiava ele, pelo contrário, apontava e criticava, como diz, de ver nenhum aspecto de sua vida positivo, mas ainda assim ele fazia como salmista. O salmista que disse assim, eleva os meus olhos para o monte. Ou seja, ele está dizendo, eu observo Israel, que é cercada de montes, mas em se tratando da minha vida espiritual, eu elevo os meus olhos para os montes. É muita dificuldade esses montes. E de onde vem o meu socorro? Eu devo olhar para onde? Para cima, para o Senhor que fez o céu e a terra. Então, Davi tantas vezes entendeu que o Senhor Deus era com ele. Poupou-lhe a vida nos desertos fortes, poupou-lhe a vida, tantas vezes que foi perseguido de morte, poupou-lhe a vida, porque tinha um plano na vida dele. Mesmo ele sozinho, quando chegava um companheiro para se juntar a ele, certamente ele pensava assim, quem sabe venha mais fortalecido do que eu, e estava pior do que ele. Homens com desgosto, homens entristecidos, homens inconformados com o governo de Saul. Mas aqueles homens se juntaram a Davi. Oravam a Deus e serviam o Deus de Davi. E é tanto que Davi teve um pequeno exército de 600 homens. E dos mais próximos, aproximadamente 30 valentes, que davam a vida por aquele homem. Porque viam que Deus era com ele. Então, a bênção de crescer na fé também consiste em eu aprender coisas que eu nunca aprendi positivamente. A bênção de crescer na fé também, ela aponta um amadurecimento. Ou seja, quando nós aprendemos a lição da vida, mas de forma positiva, de forma, como diz, capaz de ser um bom professor, uma boa professora, com a graça de Deus. E não de uma pessoa amarga que só aprende o que é mal, que só aprende a retaliar, que só aprende a querer pagar na mesma moeda, que só aprende, como diz, a viver na amargura, presa, e a Bíblia diz que essas coisas nos privam da graça de Deus e comprometem a salvação também. A terceira bênção que teve Jó foi a bênção de ter maior intimidade com Deus. Tantas pessoas na Bíblia o Senhor deu oportunidade, mas nem todas retribuíram beneficamente a oportunidade que receberam. Um exemplo deles, Caim. Quando Caim e Abel foram oferecer uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a de Caim. Ah, mas Deus estava fazendo acepção de pessoas. E quem disse que Deus faz acepção de pessoas? Deus faz acepção, como diz, a pessoa em si mesmo, ela se aparta do Deus vivo, fazendo justamente o que o Deus vivo não quer. É bem assim. O que é contrário às Escrituras, o que não agrada a Deus, é bem assim. Então não é porque se eu nasci, vamos dizer, morena, ou se eu nasci branca, ou se eu nasci com cabelo liso, ou se eu nasci, como diz, se eu sou ali, como diz, numa situação difícil, humildemente, financeiramente falando, ou se eu tenho, ou se eu, como diz, vou à igreja mais dias do que aquele outro, que isso aí vai definir que eu estou com a comunhão mais do que aquele não. Porque comunhão, crescer na fé, consiste em ter uma comunhão, uma ligação com Deus mais aprofundada. Consiste em eu ter intimidade com Deus.
Porque eu digo a vocês uma coisa é ser chamado nova criatura. A nova criatura em Cristo Jesus, como diz, é uma nova criatura, mas é como diz, precisa muito aprender. Aprender com o próprio Deus. Porque para chegar ao calibre de filho de Deus, como diz, até lá tem que ter aprendido a amar, ser cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa ajuizada, ser uma pessoa que olhe para todos como alma, seja uma pessoa que saiba lidar com os pensamentos negativos, que saiba ocupar sua mente com coisas boas. É uma pessoa capaz, assim, de perdoar. É uma pessoa capaz, como diz, de olhar para o próximo e deixar tudo com o Senhor Jesus e muito mais. Então esse é um calibre de um filho de Deus. E que o Senhor dá a ele poder, autoridade, como diz a Bíblia, para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, o que é isso? Não é que eu vou na mata tentar Deus e pisar em escorpião, nem serpente, nem cobra, não. Não é isso aí, não. É no reino espiritual. Ou seja, se a pessoa é atacada, se a pessoa é atacada, Deus dá o discernimento, a pessoa ora. O Senhor dá a direção do que a pessoa deve fazer. É diferente de uma nova criatura que, glória a Deus, vem para o Senhor Jesus, mas que ainda precisa dessa profundidade. Aí alguém pode dizer, como eu sempre falo nas minhas lives, alguém pode dizer, como é que eu sei que eu estou numa comunhão aprofundada com Deus? Aí eu digo, quando você pensar mais nas coisas espirituais do que nas coisas da terra, até porque Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É quando a pessoa pensa mais nas coisas de cima, do alto, para adorar, para glorificar. Não é que vai ser um fanático assim, não é nada disso aí. É porque as coisas do mundo, digamos as rixas, as fofocas, as palavras contrárias, como diz, isso não vai mais tirar este servo, esta serva de Deus, como diz, da sua paz interior, não vai assim mais despertar o que a carne faria, sabe? Porque a pessoa ela está cheia do Espírito Santo. Agora, se a sua vida que é dois caminhos dentro de uma vida só, porta larga, porta estreita. Porta larga é o quê? Andar mais na carne. Porta estreita é o quê? É andar mais na presença de Deus. Então, por aí você sabe, é só fazer uma autoanálise e vai saber como é que está a sua vida diante de Deus. É bem assim. Se está faltando alguma coisa, mas eu não sei. Eu digo, sabe, não. Lê a Bíblia. Não, mas é porque se eu ler a Bíblia, eu não consigo entender. Eu digo, mas tu não sabe orar a Deus? Você não sabe orar? Conversar com Deus? Não, eu não sei não orar assim bonito. E eu não estou falando de orar bonito. Eu estou falando de orar com sinceridade. Porque a Bíblia diz, o Senhor fala, para quem olharei? Aí depois ele mesmo responde, para o aflito, o contrito de espírito, o necessitado, aquele que não tem quem ajude, aquele que está aflito. Se busca a minha presença, esse eu ouvirei, esse eu abençoarei, esse eu voltarei a minha atenção. Certa feita o Criador disse, eu fui buscado por um povo que não clamava por mim, Salmo 65, versículo 1. Um povo que nem queria saber da minha existência. Um povo que nem estava aí assim, nem sabia, melhor dizendo. Mas quando eles descobriram, e quando eles clamaram por mim, eu disse, eis-me aqui. Então quer dizer, o Senhor faz acepção de pessoas? Não. Mas as nossas escolhas são tão potencialmente capazes de nos aproximar de Deus ou de nos afastar dele. Aí cada ser humano é que escolhe. Então é isso que nos dá o nosso destinatário. Se é com o Senhor Jesus na eternidade, ou se é inferno e lago de fogo. É assim. A quarta bênção
que Jó recebeu é que ele foi justificado pelo próprio Deus. Quando a Bíblia fala, e aqui diz, versículo 7, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, conversou com Jó, também o Senhor foi a Elifaz, o temanita, e disse, eu estou indignado com vocês, seus amigos, porque vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez ao meu servo Jó. Então agora vocês vão até o meu servo Jó, que é meu servo, viu? Vocês falaram demais, vocês disseram que ele estava em pecado, vocês disseram que ele estava ocultando como despecado, que ele estava indo contra mim, vocês disseram que ele estava encobrindo os erros, e não foi nada disso aí. Então vocês agora vão até o meu servo Jó, para que ele ore por vocês, se vocês quiserem viver. Porque senão eu vou tratar vocês segundo a loucura de vocês, que vocês merecem. O Senhor disse a Elifaz, o temanita, e os outros ficaram sabendo. Aí eu posso aqui presumir, posso imaginar. Além deles correr o mais rápido possível atrás de Jó, certamente eles pensaram assim, meu Deus, o homem era inocente. A gente falou demais mesmo. Falamos coisas que Deus disse que não se agradou. Nós falamos de Deus coisas que ele não se agradou, porque ele disse para nós estamos fritos. Nós temos que achar Jó de qualquer maneira. E ali a Bíblia diz que, quando diz assim, versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor deu-lhe novamente em dobro tudo o que ele antes possuía. Então vejam, Jó teve a bênção da preservação da vida, a bênção de crescer na fé, de ter mais intimidade com Deus. Outra coisa, a bênção de ter a sua saúde completamente restaurada. E eu vou provar isso mais na frente. Quer dizer, a bênção de ser justificado por Deus. Eu sempre digo que Deus não tem o inocente como culpado. E Deus não tem o culpado por inocente. Aí alguém pode dizer, mas há muito tempo eu sou, vamos dizer, escrachada como uma pessoa que erra, uma pessoa que é má, uma pessoa que apronta, uma pessoa que as pessoas, outros, não gostam de mim, eu me sinto mal por isso. Por que Deus permite? Aí eu digo, olha o exemplo do Senhor Jesus. Qual é o melhor exemplo? É o teu ou o dele? Qual é o exemplo mais terrível que a gente pode ver de rejeição? É o teu ou é o do Senhor Jesus? Você já imaginou? Se tu não sabe muito acerca do perfil do Senhor Jesus, Isaías 53, o profeta messiânico já dizia, homem sem aparência, homem de dores, experimentado no trabalho, nos sofrimentos, não havia algo nele assim que o povo dissesse, é bonito, é desejável, é aplausível. Nada! E mesmo assim ele resolve morrer por nós humanos, que não merecíamos. Ou seja, porque só ele tinha a capacidade de nos redimir dos nossos próprios pecados, porém essa remissão é quando damos oportunidade para ele. Enquanto damos as costas para ele, acredite, é como se chicoteássemos ele todos os dias. É como se fizéssemos ele chorar todos os dias. Até que desperta a ira dele e não tem coitado nem perdoe quando a gente parte dessa terra. Então, como diz, o sexto ponto. Deus, ele era com Jó. Em todo o tempo. E isso, como diz, o justificou diante dos seus algozes e de repente o povo começou a se aproximar dele novamente. Curou ele, preservou-lhe a vida,
os que apontavam começaram a certamente divulgar ali na cidade que Jó não era culpado, que Jó era inocente, que Deus tinha falado com ele. Então, quer dizer, quando a gente fecha a boca e quando a gente não dá lugar à nossa ira, porque nós somos propensos a isso, para nos justificar. Quando nós estamos com o coração puro, como Deus deseja e quer de nós a partir da minha pessoa, então o Senhor justifica, o Senhor levanta, o Senhor chama a atenção de gente. O Senhor, como diz, Ele nos justifica. Ele nos abençoa. Agora entenda que se às vezes você está nesse tipo de molho, é porque não é que você vive prevaricando, mas às vezes precisa aprender. Porque quando Abacuque foi questionar Deus para que Deus não fizesse o que o Senhor estava notificando a ele que ia acontecer com o povo, porque ele teve uma visão. Então ele reclamou, disse, Senhor, para quê? Por quê? E como disse, ficou entediado da vida. E quando foi depois, o Senhor falava com ele entediado da vida, aborrecido. Até que o Senhor disse a ele assim, Abacuque, a alma que se incha não é reta na minha presença. Como se dissesse, é certo que eu estou te mostrando. Tu és um profeta, um intercessor, um servo meu. É verdade. Já falei o que vai acontecer com o teu povo. Como diz, por causa dos pecados deles, o depois, que não vai ser para sempre. Mas a tua alma se incha, Abacuque. Então, por tua alma se inchar, então uma coisa eu te digo. Por isso que tu tá aí. Como diz, reclamando, murmurando, angustiado, aflito, desesperado, por causa do teu povo, e é porque eu te mostrei em visão, hein? Porque nem tá acontecendo, tu não tá nem no meio disso aí. Mas tu tá assim, a tua alma se incha. Então vamos analisar. Às vezes, pensamos que já fizemos tudo ou que estamos fazendo tudo. E às vezes estamos distantes da tangente, da realidade, da vontade de Deus, eu quero dizer. Porque se eu oro, se eu busco a Deus, se eu faço um bom ato, isso é bom. Se eu vou para a casa do Senhor, o templo, adorar Ele, maravilhoso. Se eu intercedo bem pelo próximo, glória a Jesus. Mas, se eu for, digamos, um diabo dentro de casa, então eu estou invalidando tudo que eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, invalidando na minha vida. Porque o Senhor não gosta de engano. E quando a pessoa, ela for ter a salvação, como diz, o Senhor não vai olhar se tinha carteira de membro, de pastor, seja lá o que for. Como diz que é bíblico, os cargos eclesiásticos, mas não é o cargo eclesiástico ou o dom que salva. É se a pessoa tem em si a partir do caminho excelente que disse Paulo, que é o amor. E esse é oriundo do Espírito Santo. Por mais que eu seja uma pessoa filantrópica, altruísta, por mais que eu ame minha família, o esposo ou a esposa, ou os filhos, mas o amor de Deus é abrangente, é completo. É capaz de você amar até o próprio inimigo. Inimigo humano, estou falando. Ah, não, isso aí é demais, isso aí não está na Bíblia não. Eu digo, tá. É só você ler depois Mateus, capítulo 5, 43 até o 48. Que o Senhor Jesus diz, vocês ouvem por aí, que só devem amar quem ama vocês. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem os que vos odeiam, e orai e tratai bem os que maldizem. Ó classe top para Jesus, beleza. Inimigo, gente que pragueja, gente ruim. E o Senhor Jesus está dizendo, você que me conhece, deve agir assim para com eles. E haja bem, viu? Não é só da boca para fora não, que eu também estou vendo. O Senhor disse para nós bem assim. Então outra
bênção que recebeu Jó. A sexta é que o Senhor abençoa Jó financeiramente. Começaram a vir as pessoas, capítulo 42, versículo 10, começou a ele ser próspero novamente. Veio os irmãos, veio as irmãs, vieram todos, como diz, para comer com ele, para se consolar. E como diz, um dava ouro, outro dava uma peça de prata, outro dava uma coisa, outro dava outra, até que o Senhor deu a ele em dobro de tudo quanto ele antes possuía. Deu em dobro. 2 vezes mais do que, como diz, o que ele tinha. E o consolou e restaurou aquele homem espiritualmente por dentro. Ele não se tornou um homem amargo. Ele se tornou um homem capaz de ser um professor, ao menos da vida que ele viveu. Então aqui, ele também, e a família? Aí eu digo, se o senhor quisesse desenterrar cada defunto da família dele, ou juntar os ossos, seja lá o que fosse, o senhor faria, porque o senhor tem poder. Mas o Senhor fez o que com ele? Deu a ele outros 7 filhos e outras 3 filhas. Ou seja, como diz, e a Bíblia diz que as filhas, versículo 14, uma deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Hapuque. Ou seja, eram abençoadas pelo Senhor na beleza. E isso era uma confirmação, uma das, de que Deus abençoava Jó. Uma outra bênção que teve Jó. Essa é, como diz, a 10ª. Versículo 16 diz: depois disso, Jó viveu 140 anos. Vou repetir, depois de tudo isso, um homem que já pensava que as cães iam para a sepultura, que, como diz, estava cheio de chaga maligna, família destruída, vida financeira destruída, saúde destruída, reputação destruída, tudo destruído, e o Senhor restaurar tudo para a glória do nome dele. Ele viveu 140 anos a mais, depois de tudo isso. E aqui diz, e ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E então, ele depois morreu, mas, como diz, farto de dias e feliz. Não morreu vendo a desgraça. Não morreu na desgraça. Não morreu na tristeza. Não morreu, como diz, numa vida, vamos dizer assim, absolutamente desiludido. Não viveu assim, não morreu com um histórico de vida de derrotado. Não! Ele sofreu muitos problemas na vida dele, que ele poderia entender como muitos fracassos, muitas derrotas, muitos ataques espirituais. Pessoas que ele confiava, que eram seus amigos, se levantaram contra ele. Mas acontece que ele entendeu que o Senhor sempre foi com ele. Ele entendeu que o Senhor é Deus de uma forma mais profunda. E eu entendo que cada dia que ele acordava, ele certamente dizia, como Deus é maravilhoso. Quem poderia imaginar que eu ia ter uma família de novo? Quem poderia imaginar que eu ia ter o dobro do que eu tinha? Quem poderia imaginar que o Senhor me daria filhos? Como diz, tantos anos de vida. E o Senhor deu. E faz como Ele quer. Você crê que Deus vai fazer isso na sua vida? Vai abençoar a sua vida ainda? Se venha para Ele. Se volte para Ele. Sirva apenas a Ele. Esteja na presença dEle.
porque o Senhor tudo pode fazer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu que diga ao menos uma coisa: de quantas situações infernais o Senhor me fez sobreviver. De quantas doenças mortais, enfermidades assolaram o meu corpo. Aí alguém diz: crente não adoece. Eu digo: adoece não. E Paulo não adoecia não, nem Eliseu o profeta. Morreu de quê? Como diz, doente, porque o corpo é corruptível. Quantas coisas passei na minha vida, mas eu estou aqui com vida. Estou aprendendo. E o que eu estou aprendendo eu passo para vocês. Então digo a vocês, nunca desistam de viver. Nunca pensem que vocês vão morrer vendo a derrota, vendo a tristeza, vendo nada de bom acontecer. Porque não é verdade. Quem busca Deus jamais terá sua fé malograda. Quem busca a Deus e espera nele sempre terá o melhor dessa terra. O Senhor prometeu e disse, Isaías capítulo 1, versículo 19, se tu quiser, olha a condicional que Deus deu foi essa, se tu quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Ah, mas eu sirvo a Deus há tantos anos, eu não tenho a casa dos sonhos. Certo que Deus proveu o meu pão, glória a Deus, mas assim, tem áreas da minha vida que eu fico perguntando a Deus por quê. Aí eu digo, você devia olhar o que Deus tem te dado. Deus tem te dado vida, Deus tem te feito promessas, Deus tem colocado alguém na sua vida para você amar. Ah, mas eu perdi meu pai, perdi minha mãe, sim, eu não desejaria essa dor que você está passando. Mas uma coisa eu te falo, sempre há alguém na vida para amar. Uma criança, um sobrinho, uma sobrinha, um neto, um filho. Como diz, olha as coisas boas que Deus tem te dado. Ah, não vejo nada de bom. Digo, vê não. Tu estás com vida ou estás morto ou morta? Porque estar com vida ninguém quer morrer. Tu quer morrer? Ah, mas eu tô com muita dívida. Eu pensei mesmo em me atirar do penhasco. Eu digo, mas que lástima, meu Deus. Como diz, por causa de dívida? Por causa de problema? Tu não acha que Deus pode resolver, não? Te ajudar? Porque Deus tem me ajudado. Deus tem me ajudado. Deus sabe que cada dia para mim é como um desafio. Tem dia que eu tenho que enfrentar como se fosse urso. Sabe o que é isso? Aquela opressão oponente do inimigo. Tem dia que é como se eu tivesse de enfrentar um leão, que é isso. Quando tá a fúria do inimigo me arrodeando, é assim. Ou quando eu tô vendo assim, muita coisa que eu tô vendo que é Satanás trabalhando. Tem dia que eu tenho que enfrentar, tipo a pantera cor-de-rosa, sabe o que é isso? É quando vem elogios assim, muito elogio, e eu digo, Satanás tá me elogiando demais. E eu tô só vendo, porque isso vai além da normalidade. É assim. Tem dia que eu tenho que enfrentar o que quantas vezes eu sofri tormento mental na minha vida. Quantas vezes o inimigo se levantou contra a minha vida e se levanta. Estou aqui na casa da minha mãe, vinha fazer uma cirurgia, pela misericórdia de Deus não vai ser necessário fazer a cirurgia que estava proposta, porque o Senhor me deu. Assim eu posso dizer que como diz, teve misericórdia de mim, usou servos e servas para dizer que eu não ia me operar, porém estou enfrentando enfermidades, faringe, laringe, tudo, como diz, talvez uma pequena cirurgia de vesícula, porque a vesícula tem pedras, mas eu estou aqui de pé. Enquanto eu estiver de pé, como diz, é pela fé, e é pela bondade do Senhor Jesus. Então, portanto, não se ensoberbece e nem também ache que sua vida não tem jeito. Porque tem, porque o Senhor é poderoso. Se alguém desejar aceitar o Senhor Jesus, se reconciliar com Ele, vá para a casa do Senhor mais próxima da sua casa. Escreva abaixo, escreva um pedido de oração.
e eu vou estar atendendo vocês. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento, por essa hora, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, meu Pai. Toma-nos em tuas mãos, abençoe a todos que estão aqui. Meu Deus, que todos que estão ouvindo essa live agora sejam ricamente abençoados. Pai, a vida de Jó, que o seu nome significa pesaroso, teve realmente bastante pesar. Ele teve muita tristeza. Ele perdeu tudo, ele perdeu saúde. Ele chegou a um ápice de sofrimento. Mas, contudo, o Senhor tem uns propósitos. Tem os seus propósitos. E o Senhor permitiu Satanás tocar na vida dele para mostrar ao próprio Satanás que ainda assim nós, como humanos, frágeis e somos pó, mas somos feitura tua, para adorarmos a ti, Senhor Jesus, para andarmos em boas obras, e que existe a igreja genuína, a remanescente, que não se vende, que não é aleatória, que não está em cima do muro, é uma igreja que não está negociando a sua fé com outras coisas, nem pondo em risco a sua salvação, Senhor. Louvado seja o teu nome. Foi o Senhor que nos fez e nos criou. E eu encerro dizendo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o Criador e o Todo-Poderoso. E Satanás, por mais que a Bíblia diz que não devemos ignorar os seus ardis, mas ele é criatura. Jamais terá a patente de Criador. Que Deus abençoe a todos nós. E pensa, como vai tua vida? Como disse, está no fundo de um poço. Não te desespera, tu tá com vida. Só pede a Deus para ele mandar uma providência. Se você não sabe o que fazer, para um pouco. Pede a direção do Senhor, para o Senhor esclarecer sua mente. Como diz, e não pense que a melhor resposta é só vantagens para você. Mas a melhor resposta é aquela que é certa, que é condizente com as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Oreis por mim, minha saúde. Amém. E graças a Deus.